Boa noite, galera, beleza? Tô de volta, Jesus, tudo mastigado, geografia, a matéria mais linda, mais cheirosa, mais maravilhosa e mais sensacional. Como eu disse há alguns minutos atrás, a gente voltaria para falar mais um pouco sobre as questões relacionadas ao espaço agrário, agricultura, pecuária e, obviamente, sempre trazendo questões sociais. Lembro de novo a você, o Enem adora colocar na prova questões sociais, beleza? Então a gente já vai dar uma olhadinha no nosso exercício, na nossa questão, para a gente poder ter uma diretriz aí para a gente discutir, beleza? Vamos lá, questão 15 do seu material, lembrando que o link está aí embaixo, beleza? Vamos lá, olha só, questão 15. A pecuária, apesar de ter desempenhado importante papel na ocupação de determinadas áreas do território brasileiro, conservou seu caráter complementar na economia colonial, especializada para exportação. Disso decorrendo... Bom, vocês percebem que esse texto ele precisa de um pouco mais de discussão, então vamos dar uma olhadinha nas opções para a gente poder falar, beleza? Rapidinho, vamos lá. Letra A. Seu equilíbrio em relação às atividades agrícolas e extrativas na ocupação efetiva do território. B. Sua subordinação ao capital comercial europeu. C. A exportação da produção de abastecimento, o que gerou superávit no comércio colonial. D. A direção estatal da metrópole sobre a pecuária por força do monopólio régio sobre o sal e a carne. E. Constantes crises de abastecimento dos alimentos cuja produção era preterida pelas culturas de exportação. Galera, vamos para o quadro aqui rapidinho? Pessoal, essa questão ela traz um pouquinho alguns aspectos relacionados à história, então acaba se misturando um pouquinho história e geografia nesse ponto. A gente já chegou a comentar, né, nas aulas anteriores justamente esse aspecto relacionado ao espaço agrário lá no período do início da ocupação brasileira. Sempre importante lembrar que o nosso espaço agrário tinha a ocupação predominante no processo do sistema plantation. Legal? Sistema plantation, lembrando, monocultura, latifúndio, voltado para exportação e com a mão de obra escrava. Legal? Alguns autores, inclusive, falam de plantations atuais, tirando a mão de obra escrava, né? Mas, enfim, normalmente, atualmente, a gente chama mais de agronegócio do que plantation. Beleza. No início do período colonial, a gente viu um grande destaque de uma plantation específica no Nordeste associada à cana-de-açúcar. A gente teve mais à frente, né, o café, mas sobretudo no estado de São Paulo e também no estado do Paraná, nas regiões de Terra Roxa, um estabelecimento muito forte de plantations que foi justamente no contexto de transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Nesse contexto, a pecuária, ela, de certa forma, se tornou uma cultura meio que secundária, né? A gente não fala ao longo da história brasileira da questão, por exemplo, do período do ciclo da carne, legal? Então é importante a gente destacar que a pecuária ela teve uma função e ela tinha uma função não tão voltada para o mercado externo, tá? É importante a gente lembrar que a produção da pecuária, se a gente for pensar em mercado externo, pensa naquele momento histórico da colonização, na velocidade que os navios levavam para sair da América, no Brasil, por exemplo, em direção à Europa. Imagina a galera exportando carne, né? Não um produto assim muito pouco perecível para esse processo. É claro que existe uma série de técnicas para poder retardar um pouco a ideia de apodrecimento dos alimentos, mas mesmo assim não é um produto que vale a pena a gente dar um destaque muito grande para exportação. Assim como quando a gente fala da questão da República do Café com Leite, se falava muito naquele período histórico da produção do café, da produção em São Paulo, né, e produção de leite em Minas Gerais, e que inclusive estava muito associado ao período da República Velha, mas naquele contexto histórico, a nossa exportação era baseada no café. Pensa comigo, já pensou uma exportação em larga escala de leite? Ia chegar só a coalhada, na verdade? Então, pessoal, é importante a gente destacar que cada produto, ele, devido ao seu período de validade, ele vai ter uma função de poder ser exportado ou não. Até mesmo hoje, tá, galera? O leite não é um produto que se exporte com grande quantidade, até porque ele é perecível. Entende? Por mais que a gente tenha desenvolvido alguns produtos, a carne bovina hoje sim, a gente exporta em larga escala, porque existem várias técnicas de resfriamento que naquela época não existiam. Tudo bem?
Então, essa questão, ela traz muitos aspectos históricos, enfim. E é importante, às vezes, quando a gente pega uma questão dessa e fala, pô, nunca ouvi falar na produção de carne no período colonial, como é que eu posso, velho, talvez ter um chute consciente numa questão dessa. Você tem que ter esse tipo de raciocínio, beleza? Vamos dar uma olhadinha na questão de novo? Olha só, vamos para o texto novamente. A pecuária, apesar de ter desempenhado importante papel na ocupação de determinadas áreas do território brasileiro, por exemplo, um parêntese, por exemplo, o sertão nordestino, conservou seu caráter complementar, olha lá, complementar na economia colonial, especializada para exportação. Caráter complementar quer dizer que não é o principal, beleza? Nunca tivemos o ciclo da carne. Disso decorrendo, letra A, seu equilíbrio em relação às atividades agrícolas e extrativas na ocupação efetiva do território. B, sua subordinação ao capital comercial europeu. C, exportação da produção de abastecimento que gerou superávit no comércio colonial. D, direção estatal da metrópole sobre a pecuária por força do monopólio régio sobre a carne e sal. E, constantes crises de abastecimento dos alimentos, cuja produção era preterida pelas culturas de exportação. Pessoal, essa resposta, o gabarito, é a letra E, viu, gente? Pessoal, se a gente for parar para pensar, a preferência era as culturas de exportação, sobretudo cana-de-açúcar. Então, consequentemente, em relação à exportação, que é o que está sendo trazido nessa questão, a carne fica em segundo plano. Beleza, galera? Vamos para a próxima? A próxima tem mais discussão, tá? Essa outra é mais história, essa outra talvez até o professor de história possa dar uma complementação em relação a como era o processo, né, relacionado aos detalhes coloniais daquele período. Mas vamos ver essa 8 aqui que também está associada à pecuária. Olha lá. Na pecuária intensiva não basta ter pasto bom. Todo piquete tem um coxo grande. O suplemento é servido sempre no começo da manhã. Cada boi recebe 2 kg por dia de proteína e energia. O propósito é turbinar o ganho de peso. Com o suplemento, o boi engorda 400 gramas a mais por dia em relação ao sistema convencional. Não fica barato suplementar, mas a relação custo-benefício compensa. Beleza? Olha a pergunta. Uma das vantagens da aplicação da pecuária intensiva em detrimento da extensiva é... Para tudo, vamos para o quadro aqui rapidinho. Pessoal, essa questão está falando de modelo de produção relacionado a, primeiro, a pecuária intensiva e, segundo, a pecuária extensiva. Talvez você esteja acompanhando desde a primeira aula sobre agropecuária, sobre espaço agrário. Esses dois pontos aqui, esses dois termos, normalmente a gente já pensa no extensivo em áreas extensas, né? Não necessariamente intensivo e extensivo estão associados a áreas extensas e áreas pequenas. Mas o que é mais importante a gente lembrar, quando a gente fala em intensivo, a gente está falando em mais tecnologia. Ou seja, aqui na produção intensiva, a produtividade por hectare é muito maior do que a produção extensiva, que a gente vai ter, no caso, menos tecnologia. Nesse caso específico, gatos e gatas, a gente vai perceber que a grande vantagem da pecuária intensiva está associado à produtividade maior. O texto está falando isso. O texto está falando que o boi engorda 400 gramas mais rápido por dia, não é? Em relação à pecuária extensiva. Consequentemente, o gado vai ao abate mais rápido. Consequentemente, o lucro, o dinheiro, ele entra mais rápido. E é importante destacar que essa pecuária intensiva, de fato, no caso da pecuária, você pode pensar em área, tá? Na agricultura, nem tanto. Mas na pecuária intensiva, como o gado é confinado, o espaço usado é menor. Em relação à questão de custo relacionado ao setor imobiliário do espaço agrário é menor, mas em compensação o gasto relacionado à produção em si por conta do uso, por exemplo, de ração, de medicamentos, ele acaba sendo talvez um problema, mas no final das contas o lucro compensa, pelo menos de acordo com o que o texto está falando. É importante lembrar, sempre que a gente fala em prova do Enem,
a gente necessariamente tem que levar em consideração o texto. Necessariamente, beleza? Nesse caso aqui, galera, pecuária extensiva, a gente vai ter um uso de uma área muito maior. Ok, não vai ter tanto custo falando em questão de medicamentos, em ração, enfim, em insumos para poder essa pecuária funcionar, mas em compensação o retorno vai ser muito menor. Vale lembrar que no caso da pecuária extensiva, a gente pode ter problemas, por exemplo, com solos mais compactados, né? Levando em consideração que o gado vai ser criado solto, ele vai ter uma tendência a compactar muito mais o solo do que na pecuária intensiva. Galera, só um link em relação a outro conteúdo, lembrando que o Enem gosta muito desses links. Existe um tipo de erosão causado pela chuva, não é? Que a gente vai genericamente chamar de lixiviação. Só que é importante a gente lembrar que o Enem gosta de trazer um caso específico quando a água corre pela superfície. Esse caso específico nós podemos chamar ou de escoamento superficial ou, como o Enem já trouxe na prova, o que a gente vai chamar de erosão laminar. Legal? Pensa comigo. Pecuária extensiva, compactação do solo, infiltração da água da chuva, mais fácil ou mais difícil? Com certeza mais difícil, né? Então, consequentemente, esses processos aqui ficam intensificados quando a gente tem a pecuária, sobretudo a pecuária extensiva. Legal? Galera, de verdade, erosão é uma parada que cai muito na prova do Enem. Erosão associada ao espaço agrário cai mais ainda. Tudo bem? Fiquem realmente ligados. Cara, o Enem adora espaço agrário, velho. Adora espaço agrário. Não à toa a gente está gastando aí já a terceira aula nesse assunto, beleza? Então, realmente é muito importante. Beleza? Vamos voltar aqui para a questão para a gente terminar ela? Vamos lá. Olha só. Olha a pergunta. Vamos para a pergunta, beleza? Uma das vantagens da aplicação da pecuária intensiva em detrimento da extensiva é, letra A, menores gastos com investimentos. Olha o final, galera. Olha o final do texto. Não fica barato suplementar. Galera, menores gastos? Tá falando não fica barato, cara. Não tem como ser menores gastos. Então já descarta a letra A. Olha B. Acessibilidade das técnicas e das tecnologias. Acessibilidade? Em que sentido? Discutível, né? Eu, particularmente, quando eu penso na palavra acessibilidade, me parece que ela é acessível, que as pessoas têm acesso. Bom, duas coisas é importante a gente destacar. Isso não está sendo dito no texto. Legal? Segundo ponto, se a gente for pensar no espaço agrário brasileiro especificamente, isso não é a verdade. Se a gente estivesse discutindo, talvez, sobre o espaço agrário europeu, talvez fosse uma verdade. Mas no espaço agrário brasileiro específico... Vamos aqui para o quadro que eu quero falar uma coisa importante para vocês. Olha só. Na Europa, desde o estabelecimento de um bloco chamado de Mercado Comum Europeu, que hoje a gente acaba chamando de... Quer dizer, podia ser chamado também de Comunidade Econômica Europeia, né? Mas, enfim, o que hoje a gente chama de União Europeia, a gente tem um planejamento do bloco da criação do que foi chamado de Política Agrícola Comum, o PAC. Não é o PAC de Política de Aceleração do Crescimento, viu, gente? Esse não é o PAC BR, é o PAC Europa, beleza? Essa Política Agrícola Comum da Europa, está associada à Europa, ela tem como um dos principais objetivos garantir, pelo menos tentar, né, uma igualdade em relação ao espaço agrário para os produtores rurais europeus. E nessa brincadeira, pessoal, o que eles fizeram? Eles, cara, vamos facilitar o acesso à tecnologia para os camponeses, pequenos e médios produtores, legal? Vamos dar subsídios agrícolas para eles conseguirem de fato produzir. Inclusive, um destaque que eu quero dar para vocês em relação a isso é que por muitos e muitos anos a Europa foi predominantemente importadora de alimentos. Galera, depois do PAC, tudo bem, a Europa ainda importa alimentos, tá? Mas é importante destacar que, cara, algo próximo a 80% dos produtos consumidos na Europa, hoje os europeus conseguem produzir. Graças a essa facilidade que o governo de vários países do então mercado comum europeu e atualmente União Europeia deram para a galera conseguir ter subsídios para a produção.
E também é interessante destacar que essa política agrícola comum da União Europeia, ela criou uma espécie de cota de produção, que é muito louco, velho, que é muito louco. Veja bem, a cota de produção determina que cada produtor rural, ele tem que produzir uma quantidade X de produtos. Vamos pensar num produtor de leite, de gado leiteiro? Digamos que o camarada tem vaca suficiente para produzir X mais Y de leite. Só que a cota diz que ele deve produzir X. Então ele vai produzir X. Ele não vai produzir mais Y, mesmo podendo. Olha o objetivo. Se a gente aumenta muito a oferta do produto, o que acontece com o preço? O preço cai, né, galera? Não é isso? Então vamos determinar uma cota de produção e não vamos passar dessa cota, porque senão a gente vai baixar muito o preço e não vai ser lucrativo para os nossos produtores rurais. Assim, a gente, de certa forma, organiza o espaço agrário de maneira a evitar excedente, de maneira a evitar preços muito baixos e, mesmo assim, a gente garante que todos os produtores agrícolas tenham uma parcela de venda dos seus produtos dentro da União Europeia. Eu ainda, para dificultar ainda mais a concorrência externa, eu meto um monte de tarifa alfandegária em produto externo, brasileiro, por exemplo, não é verdade? E aí eu consigo fazer com que o mercado interno da União Europeia consuma principalmente produtos da União Europeia. Galera, vamos voltar no ano passado. Vocês lembram do papelão da Friboi? Lembram? Lembram de todo aquele problema da Operação Carne Fraca? Vamos mais atrás. Vocês lembram do caso da vaca louca? Se não lembra, procura aí na internet depois. Procura aí o caso da vaca louca e procura aí o caso da Operação Carne Fraca. Pessoal, esses processos fizeram com que o Brasil destacassem problemas na sua produção, não é? Na sua produção de carne bovina, por exemplo, e isso fez com que a União Europeia, mediante essa política agrícola comum, começasse a proibir a entrada de produto brasileiro lá. Em alguns casos, os problemas eram em um estado e os outros estados acabavam sendo penalizados também, justamente porque existe uma política para proteger o produtor rural. Legal? Bacana? Então, quando o item está falando em acessibilidade de tecnologia no campo, se fosse na União Europeia, a gente poderia discutir a respeito. Agora, no Brasil, pensa bem, vocês acham que tem políticas igualitárias de produção no espaço agrário? Se houvessem políticas igualitárias de produção no espaço agrário brasileiro, a gente não teria um problema de que 1% dos proprietários rurais tem cerca de 45% das terras agricultáveis no nosso país. Se isso não é desigualdade no campo, eu não sei o que é. Não é verdade? Então, assim, a gente não pode falar de acessibilidade. Beleza, galera? Vamos voltar na questão rapidinho? Olha só. Vamos lá, C. Baixa necessidade de equipamentos avançados. Baixa necessidade de equipamentos avançados na pecuária intensiva? Não dá, não é? Vamos para D. Redução da área de ação de impactos ambientais. Fazer igual o boi, né? Galera, parece que essa aí, ó... Lembra que eu falei da pecuária extensiva? Maior área de pasto, maior compactação do solo, maior dificuldade de infiltração da água da chuva, maior escoamento superficial. Isso na extensiva, né? A intensiva faz o quê? Área menor, não é verdade? Sendo essa área menor, opa... Segura D. Maior recrutamento de mão de obra. Mas espera aí, as coisas são cada vez mais mecanizadas, cada vez mais tecnológicas. Não precisamos de mais mão de obra. Galera, a resposta certa dessa questão é a letra D de Deus, viu? Ou D de pai. Beleza, galera? Tudo bem? Guardaram no coração? Massa? De boa essa, não é? De boa. E é uma questão que dá pra gente abordar um monte de assuntos. Vocês notaram? Vamos para mais uma, porque a gente hoje está extremamente nervoso. Extremamente nervoso? Opa, pera aí, menino. Foi mal. Galera, olha só. Vamos aqui para o quadro, rapidinho. Deixa eu só fazer mais alguns comentários. Pessoal, olha só. Em relação a essa questão de intensivo e extensivo, que é importante a gente notar também no destaque em relação ao espaço agrário brasileiro, alguns lugares do nosso país há um processo de uso de produção agrícola que eu quero puxar aqui para o extensivo, tá? Que é importante. Que a gente coloca a chamada de coivara.
você nunca ouviu falar nisso, está associado ao uso do fogo, tá? Esse uso do fogo para dar uma limpada no terreno, beleza? Galera, existe um processo que de vez em quando aparece na prova. Um processo muito importante, tá? Um processo chamado de desertificação. Pessoal, esse processo de desertificação, ele vai acontecer justamente quando o solo fica infértil, beleza? Esse é um pré-requisito para desertificação. Muitas vezes em algumas áreas, por exemplo, Cerrado e Caatinga, esse processo ocorre. E basicamente, esse uso da coivara, que às vezes aparece também na prova como agricultura itinerante, que há um processo de uso do fogo para limpeza do terreno, e, consequentemente, a longo prazo, os nutrientes vão sendo destruídos, esse solo aqui, a longo prazo, fica infértil. Esse processo de desertificação, ele está associado ao solo ficar infértil, legal? E para o IBGE, especificamente, a gente vai destacar que uma região foi desertificada desde que o solo ficou infértil e tem algum momento que a gente vai notar uma estação extremamente seca. Por isso, uma vez caiu no Enem uma questão que destacava a Caatinga e o Cerrado como áreas desertificadas. Tomem cuidado. Esse processo de desertificação é diferente do processo de arenização. É diferente de arenização. Pessoal, esse processo de arenização, normalmente a gente destaca justamente em áreas em que há uma presença de um solo arenoso, bacana, há uma presença de solo arenoso e esse solo arenoso, ele basicamente fica exposto. Então há também um processo problemático relacionado a desmatamento, a retirada da cobertura vegetal, bacana? E aí, basicamente, quando a gente tem um solo arenoso, ele é um pouco mais problemático do que outros tipos de solo. Se você for notar, o solo arenoso, a areia, ela é formada por grãos grandes. Beleza? Nós temos outros sedimentos. Tem um sedimento chamado de silt e outro menor chamado de argila. Quanto maior for o sedimento, maior o espaço entre eles. Então, menos compacto esses sedimentos vão ser. Tudo bem? Pessoal, imagina um solo arenoso. Imagina você num lugar que tenha muito areia no solo. Sei lá, numa praia, por exemplo. Vocês já pegaram água e jogaram no solo arenoso, na praia? Já fizeram isso? Vocês já notaram que quando você faz esse processo, a água infiltra no solo e vai embora, some? Não é? Então é o seguinte, a areia, esse processo da água infiltrar e sumir, justamente porque a areia é um sedimento muito grande e basicamente ele não vai formar aglomerados com tanta facilidade quanto os outros sedimentos. Agora imagina que o solo arenoso ele ficou exposto. Um solo que praticamente não forma aglomerados. Imagina um lugar desse quando bate um vento. Cara, quando bate um vento num lugar que tem muita areia, a gente começa a perceber que esses sedimentos, eles se espalham com grande facilidade, não é mesmo? Se eles se espalham com grande facilidade, a gente vai ter um problema que essa areia ela vai ter uma tendência a se aglomerar em cima de vegetação. Ou então, enfim, a gente vai ter muito mais dificuldade de conseguir dar um uso de fato para esse espaço, sei lá, para o espaço agrícola, por exemplo. Beleza? Então tomem cuidado com esses pontos. Né? A arenização normalmente está associada a um solo arenoso exposto. É um problema ambiental também. A gente pode destacar isso bastante na região dos Pampas, lá no sul, na região ali litorânea. A gente pode também, inclusive, destacar o Jalapão no Tocantins, beleza? Que é um lugar que a gente pode ter esse tipo de problema. Tudo bem, pessoal? Galera, foi muito importante ter trabalhado isso aqui, essa questão, porque realmente esses pontos aqui, eles caem bastante e quando caem muita gente não sabe o que responder, beleza? Bom, pessoal, infelizmente meu tempo, né, acabei perdendo assim um pouquinho do rumo, mas o tempo está acabando, então vamos deixar para fazer mais questões na próxima, tudo bem? Foi um prazer estar com vocês, fiquem com o Pai, até a próxima, valeu, tchau!